Olá, meus inscritos aqui do canal Você e Deus. Eu sou o Marcelo e estamos de volta para mais um vídeo aí agora falando sobre a questão demonologia, tá? Que é um assunto dentro da questão da angelologia, que é o estudo sobre os anjos. Então, dentro da angelologia nós temos o estudo sobre os anjos e sobre os demônios, tá? E então, esse é o segundo vídeo, na verdade. Eu fiz um primeiro falando sobre os conceitos populares, né, que as pessoas creem sobre a questão dos demônios. E agora então nós vamos entrar então na questão bíblica, realmente sobre a questão demônios, tá? O que a Bíblia fala sobre isso? Qual é o ensino bíblico real sobre os demônios, tá? Então, qual é o objetivo desse estudo? A gente entender que nem tudo que a gente vê no cinema, a gente vê nos filmes, é real, tá? Tem muita coisa que é baseada em acontecimentos reais, mas o cinema, para poder arrebanhar um público grande, eles fazem algumas alterações nas histórias reais, né? Dão aquela exagerada para poder as pessoas buscarem aquele tipo de emoção mais horrorosa, né? Para poder dar mais crédito para o filme e fazer com que o filme ganhe mais dinheiro, tá? Mas qual é a realidade bíblica? O que a Bíblia realmente fala sobre os demônios? Será que é tudo aquilo que o cinema mostra? Né? Será que eles têm todo esse poder que o cinema mostra? Será que eles têm toda essa força que é mostrada nos filmes? Vamos ver junto então, tá? Então a Bíblia ela ensina que os demônios eles são anjos caídos, tá? Então quando nós pegamos lá o Velho Testamento, a gente vê em Isaías 14 e Ezequiel 28, a gente vê que Satanás ele era um anjo, né? Que estava lá ao redor do trono de Deus. Ele tinha um cargo importante e devido ao seu coração se encher de vaidade e de orgulho, ele acabou sendo expulso da presença de Deus. E Apocalipse 12, a partir do versículo 9, 8 ou 9 ali, fala que ele foi expulso para a terra. E que lá ele é comparado com um dragão, né? E foi expulso para a terra e ele trouxe a terça parte dos anjos junto com ele. Então, existem esses anjos, né, que vieram junto com Satanás. Eles são chamados na Bíblia de espíritos imundos e de demônios e tal. Então, esses são os demônios, tá? São entidades. A palavra demônio é entidade, né? São entidades, são seres espirituais. Eles não têm um corpo físico, né? Mas eles têm identidade, eles têm uma consciência, eles têm uma personalidade. E eles precisam manifestar essa personalidade através de seres, tá? Por isso que existe a chamada possessão demoníaca, tá? Mas existem muitas outras manifestações demoníacas, tá? Aqui sobre a Terra, que para quem conhece a palavra acaba identificando como é que eles agem. Tá? Mas vamos no grosso da Bíblia. Tá? Então eles são anjos caídos. Então quando Lúcifer se rebelou contra Deus, ele arrastou atrás de si uma multidão de seres angelicais, né, que a Bíblia chama aqui em Mateus 25:41, Apocalipse 12:4, identifica, tá, como esses anjos caídos, tá, que foram expulsos do céu junto com Satanás. Os anjos que seguiram a Satanás foram banidos da presença de Deus. Isso está em 2 Pedro, tá? Capítulo 2, versículo 4. E eles se juntaram a ele, formando um exército de demônios, ou seja, eles estão às ordens. Ele é como se fosse o general, Satanás, e os anjos estão caídos são como se fosse a horda, né? O exército do Satanás. Por isso que a Bíblia diz que para o diabo e o inferno ali, né? Está preparado para o diabo e seus anjos, tá? Ou seja, o seu exército. Também, Satanás ele é nomeado na Bíblia como o maioral dos demônios, o general, né, o chefão, o principal, né? Mateus 12:24 fala sobre isso. Ele é um anjo caído junto com os que o seguiram, tá? Então ele é o chefão ali, que governa tudo aquilo ali, que organiza tudo aquilo ali, e eles seguem as suas ordens, tá? Então aqui nós temos um grande aprendizado também. Ele não é onipotente, tá? Ele precisa de agentes que trabalhem por ele. Tá? Então ele não é onipotente, ele não tem todo o poder, ele é a grande inteligência por trás do trabalho dos demônios, mas ele não é onipotente, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele não tem todo o poder, tá? Ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente como Deus é. Por isso que Deus está muito acima dele, não há nem como comparar isso.
tá? Ele é uma criatura, foi criado por Deus, tá? E os anjos da mesma forma. Essa palavra demônio na Bíblia, né? Então, como é que a gente pode identificar essa palavra demônio na Bíblia? Então, Israel foi orientado a nunca oferecer sacrifícios aos demônios. Deuteronômio 32, versículo 17, tá? Fala sobre esses demônios aí. Então, ali é identificado, né, que existem seres espirituais, né, que agem ao contrário da vontade de Deus, que agem contra a vontade de Deus, para que a vontade de Deus não se cumpra, tá? Então existe isso, a Bíblia mostra isso claramente. Em hebraico a palavra significa peludo, ou bode peludo, conforme a versão Almeida Revista e Corrigida, lá no Salmo 106, versículo 37, tá? Então, na questão no hebraico, tá? Já no Novo Testamento, em grego, a palavra para demônio é daimon ou daimonion, tá? E sempre se refere a seres espirituais hostis a Deus e ao... Então, no Novo Testamento, em grego, a palavra para demônios é daimon ou daimonium, tá? E essa palavra sempre se refere a seres espirituais contrários ou hostis a Deus e aos homens, tá? Um exemplo disso está em Marcos capítulo 1, versículos 23 e 24. A personalidade e a natureza dos demônios, tá? Então, como é que eles agem, né? E como é que eles trabalham, tá? A maneira de pensar e de agir deles. Então, eles são seres inteligentes, tá? Então, não são forças, eles não são forças apenas, tá? Os chamados fluidos ou a criação da mente humana, eles são reais, tá? São seres reais e pessoais, eles possuem uma consciência, possuem uma identidade. Os textos bíblicos provam isso, demonstrando que eles são inteligentes, eles pensam, eles avaliam, eles se adaptam às situações, tá? Então, por exemplo, ó, Marcos 1,24 nos ensina que eles sabiam quem era Jesus e por que Jesus estava na terra. Então, eles tinham consciência, tá? Eles eram inteligentes. Mateus 8,29 nos ensina também que eles sabiam que havia um fim determinado para eles. Então, eles sabem que vai chegar ao fim dos tempos, eles sabem que o destino final deles é em tal lugar, tá? Então, eles têm essa consciência, eles sabem disso aí. Tiago, capítulo 2, versículo 19, também nos ensina que eles sabem da existência do plano de salvação, eles sabem que Deus quer salvar o ser humano, e para isso é necessário ser pregado o Evangelho, anunciado o Evangelho do sacrifício de Jesus na cruz, né, da morte dele, da ressurreição, para que as pessoas creiam e recebam Jesus como Senhor e Salvador. Então eles sabem desse plano. Eles sabem também que eles não são beneficiados por esse plano, porque eles não têm mais capacidade de arrependimento, tá? Eles não podem se arrepender, eles não vão se arrepender, essa é a grande verdade. Então eles não são beneficiados com esse plano de salvação, tá? Eles possuem também emoção, ou seja, eles demonstram especialmente as emoções quando são confrontados pelo julgamento de Deus. Então, Lucas capítulo 8, versículo 28 e Tiago capítulo 2, versículo 19 nos dão uma boa base a respeito disso, tá? Então, toda vez que o evangelho está sendo pregado em algum lugar onde os demônios estão atuando, eles acabam sendo confrontados com a luz do evangelho, então eles se obrigam a sair das trevas e vir para a luz. E por isso que muitas vezes acabam se manifestando, né? De alguma forma, seja ela um objeto, seja ela um outro fenômeno sobrenatural, ou até mesmo uma possessão demoníaca, tá? Eles têm vontade própria, ou seja, eles são conscientes e têm identidade, tá? Eles têm uma identidade, eles têm uma personalidade. Eles expressaram isso, por exemplo, quando Jesus expulsou alguns do demoniado gadareno lá, né? Endemoniado gadareno, em Lucas 8, 29. Outra coisa que é muito importante, eles são espirituais, eles não possuem corpo físico, tá? Mas eles existem em uma outra dimensão, eles existem, têm consciência, têm personalidade, então eles não possuem carne nem sangue. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Outra grande característica deles é que eles são imorais, eles não têm regras, eles não têm nada que possa dar uma moral para eles, tá? Então eles são conhecidos, por isso que a Bíblia chama eles de espíritos imundos, espíritos malignos ou forças espirituais do mal. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 1, Lucas capítulo 7, versículo 21 e Efésios capítulo 6, versículos 12.
tá? Nos mostra que eles são espíritos maus, malignos, imundos, né? A ideia deles, o sentimento deles, o desejo deles é fazer aquilo que é o contrário à vontade de Deus, tá? Eles são poderosos sim, tá? Os demônios são poderosos sim, claro que jamais serão mais poderosos do que Deus, porque Deus é onipotente, todo poder pertence a Deus, mas eles têm alguma força, têm algum poder, tá? Como por exemplo, nós vemos lá na narrativa do endemoniado Gerazeno, ou Gadareno, que ele possuía uma força muito além do normal, né? Então a expressão física dele ali era vários homens juntos não conseguiam prendê-lo, e até correntes ele conseguia arrebentar devido à possessão que havia nele. Os demônios que haviam nele tinham muita força, demonstravam muita força física, tá? Então qual é a conclusão que nós chegamos? A Bíblia fala, tá? Isso está em Marcos capítulo 5, versículos 13 e 4, tá? Essa questão da força deles aí. A conclusão que nós chegamos é a seguinte: a Bíblia fala sobre os demônios, né? Então por isso é um assunto sério e que deve ser estudado e conhecido pelos cristãos, tá? Não devemos enfatizar a questão demoníaca, né? A batalha espiritual exageradamente, que tudo é demônio. Nem tudo é demônio, né? Porque nós temos também a questão do pecado. O homem, ele age de má fé, de má índole, ele age com violência, com maldade por causa do pecado, tá? Foi lá na origem, lá em Gênesis capítulo 3. Então muita maldade que existe no mundo é por causa do pecado. Mas os demônios, quando eles veem uma oportunidade de trabalhar na vida da pessoa para destruir a vida da pessoa, então eles entram, né? E se essa pessoa não tem a proteção de Deus sobre a vida dela, ou seja, ela não tomou uma decisão, ela não entrou numa aliança com Deus, ela acaba então abrindo, né, as portas para que eles possam agir. Então muitos casos de violência, os demônios estão por trás sim, tá? Estão agindo ali sim. Então é um assunto sério. Não precisamos temer os demônios, mas termos consciência de que eles trabalham em todo o tempo para afastar os cristãos da presença de Deus, tá? Então a vontade dos demônios não é que a pessoa que já está lá nas drogas, na prostituição, no assassinato, qualquer outro tipo de violência, né? Essa pessoa já acaba estando nas mãos deles, né? Sendo controlado por eles em alguns momentos, sendo influenciado. Mas o que eles querem é o quê? É afastar a pessoa da presença de Deus, né? Então por isso que eles são adversários de Deus. Por isso que a palavra diabo significa caluniador e Satanás, adversário, opositor, né? Eles querem que a pessoa não conheça o evangelho verdadeiro. Então eles querem afastar os cristãos da presença de Deus. Para que eles querem fazer isso? Para não sermos usados por Deus, para não entendermos o que Deus fez e faz em nossas vidas, e para que os incrédulos não venham a conhecer a mensagem salvadora de Jesus Cristo, e para que o seu chefe maior, Satanás, seja adorado no lugar de Deus. Então são 4 propósitos: não sermos usados por Deus, não entendermos o que Deus fez e faz em nossas vidas, para que os incrédulos não conheçam a mensagem de salvação em Jesus Cristo, e para que Satanás seja adorado, tá? Esse é o propósito da atuação dos demônios aqui na Terra. Então que essa palavra possa te abençoar. Se você gostou, compartilhe este vídeo, nos ajude a fazer com que o conhecimento da palavra de Deus chegue a muitas vidas, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, tá? Vai nos ajudar muito para que esses vídeos possam ser indicados para muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até os próximos vídeos.